Pessoal, boa tarde. Vamos então a mais uma aula de língua portuguesa, na qual aqui nós daremos continuidade, aos pronomes. Nós vimos na aula anterior, que os pronomes são palavras que acompanham ou substituem o substantivo, de modo que eles não venham, a ser repetidos várias vezes dentro da palavra. Nós vimos também os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, e aprendemos também a colocação pronominal, dos pronomes pessoais do caso oblíquo, certo? Hoje nós falaremos, gente, dos pronomes de tratamento. Só que aqui na videoaula eu não coloquei para vocês, a tabela de pronomes de tratamento, porque vocês já têm no material de apoio, certo? Então vocês vão consultar, vão ler o material de apoio de vocês. Lá tem todo o conteúdo. Aqui eu vou estar explicando a regra para que vocês possam estar fazendo o emprego desses pronomes. Como que eu uso os pronomes de tratamento, tá? Quando eu vou me dirigir a alguém, Esse a alguém, gente, gostaria de lembrá-los que essa pessoa ela é específica, por isso que existe uma tabela. Pode ser um juiz, um diretor, pode ser um padre, um papa, um bispo, reis, rainhas, por aí vocês vão ver, Vocês têm uma tabela aí a seguir, tá bom? Pronomes de tratamento, então, como eu falei para vocês, são, gente, formas de tratar uma pessoa, em um momento específico, seja lá em um congresso, em um evento, seja por meio de uma carta, quando eu vou escrever para um juiz ou para alguém assim que ocupa, aí um cargo, superior. Essa comunicação ela se dá geralmente de uma forma, pessoal, em que há uma hierarquia, é uma forma respeitosa de seguir aí uma hierarquia. O que vem a ser? Os nossos superiores, os nossos governantes, pessoas às quais a gente tem que se dirigir de uma forma adequada. Então, por isso que eu costumo resumir tudo isso, que o pronomes de tratamento, ele sempre vai se dirigir a alguém. Quando eu vou falar com alguém, eu falo você, Eu vou dirigir a segunda pessoa do discurso, mas eu não vou falar para essa pessoa você. Não, eu vou sempre usar um pronome de tratamento específico à função que aquela pessoa desempenha. Por isso que já tem a tabela para que vocês possam seguir. Mas, diferente da formalidade para comunicação entre primeira pessoa e segunda pessoa, o verbo, eu não vou usar o verbo da segunda pessoa numa conjugação normal quando eu tô fora desse contexto específico, de hierarquia. O verbo ele vai para a terceira pessoa pronominal. Nossa, como assim, professor? Olha o exemplo que eu coloquei. Vossa Majestade viajará para a Europa, certo? Então, por exemplo, Vossa Majestade, ou seja, você viajará? Não, o certo seria, se fosse usar como um tratamento íntimo, em segunda pessoa, você viajarás para a Europa. Mas aqui não. Aqui, quando eu me refiro a um pronome de tratamento, a uma pessoa em específico, pessoal, sempre o verbo ele vem para a terceira conjugação, em terceira pessoa. Eu uso a segunda pessoa do discurso, que é o pronome de tratamento adequado, porque eu estou me dirigindo a alguém, porém o verbo ele vai para a terceira pessoa. Essa é a regra básica para o emprego, tá? Da forma pronominal e verbal, quando eu uso os pronomes de tratamento, certo? A gente discutiu também alguns usos, que eu vejo muito erro do eu, do mim, do tu e do ti. Só que eu separei para vocês duas regrinhas aqui, ó. O eu e o tu. Eu uso antes do verbo no infinitivo. Nós vamos estudar as formas nominais do verbo, que é infinitivo, gerúndio e particípio ainda, quando a gente entrar em verbo. Mas para adiantar, gente, verbos no infinitivo são aqueles que têm a terminação ar, er e ir, desculpa, tá? Este doce é para eu comer.
Como que eu vou saber se eu vou usar o eu ou o mim aqui? O verbo comer tem a terminação er. Ele está no infinitivo. Então, antes dele eu uso eu. Certo? Após a preposição e antes do verbo no infinitivo. No caso do mim ou do ti, quando não estiver antes desse verbo no infinitivo. Por exemplo, aqui. Este doce é para mim. Eu tenho uma afirmação, certo? Então aqui a gente vai estudar isso em modos verbais como modo do indicativo, da certeza absoluta. Este doce é para mim. Então nesse caso emprega-se o mim após a preposição quando eu não tenho meu verbo no infinitivo. Nesse caso ele está na forma no modo indicativo. Este livro é para ti, não tu. Eu uso ti também com a mesma regra do mim quando eu não tenho verbo no infinitivo. Certinho? Pessoal, leiam todo o material de apoio que vocês receberam, por favor, tá? Façam os exercícios referentes, então, dessa semana de pronomes de tratamento e a curiosidade que eu coloquei para vocês, que é o uso do mim, do ti, do eu e do tu, que é o que eu acabei de explicar aqui agora. Semana que vem nós entraremos com as demais classificações dos pronomes. Pronome possessivo, pronome demonstrativo, interrogativo e o indefinido para a gente estar finalizando, né? Então, para que a gente possa, né, já está no material de vocês, mas eu prefiro trabalhar com vocês por partes. Por isso que eu já dividi semana 1 e semana 2, tá? Nessa semana 1, então a aula é essa, vocês façam os exercícios, mandam para mim de forma legível para que eu possa fazer a correção e dar o retorno para vocês, certo? Leiam atentamente o material, qualquer dúvida que vier a surgir, me mandem mensagem, tá? Que eu estarei ali disponível para ajudar vocês, certo? Um forte abraço, uma ótima semana de estudos.